Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, continuação de ontem, que diz assim: a vida dos discípulos de Cristo. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus. Observai-lhe atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhe a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixe influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar na qual tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus, de igual modo, sofreu fora do corpo da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou, pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sedes obedientes aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade excelente, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta aos seus atos, para que ministram com alegria e não murmuram, porquanto desta maneira tal ministério não seja proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção. Ora por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa. Desejamos viver de modo honroso em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-lhes com insistência que ore para aquele que vos seja restituído o mais depressa possível. Ora o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoa em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe agrada, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amados irmãos, rogo-vos igual modo que aceite bem essa minha mensagem de encorajamento, porquanto vos escrevi de forma resumida. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele chegar em breve, irei visitá-lo em sua companhia. Saudai a todos os vossos líderes espirituais, bem como todos os demais santos. Os da Itália vos envia fraternais saudações. A graça seja com todos vós. Amém, né? Aqui diz, né, sobre a vida dos discípulos de Cristo. Então, a vida dos discípulos de Cristo tinha que ser como Cristo, porque tudo que eles sabiam foi o que ele aprendeu com Cristo, com Jesus. Então, todo o seu caminhar foi mediante a tudo que Jesus fez. Eles eram como uma criança ali, então eles olhavam cada passo, assim como uma criança olha o pai e a mãe como exemplo. Assim eram os discípulos, olhando Jesus e aprendendo cada vez mais, né? De tudo que Jesus fazia, de tudo que Jesus falava, eles aprendiam, né? Lembrai-vos dos vossos líderes que ensinaram a palavra de Deus, observai-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai a fé. Então temos que buscar cada vez mais, ter fé em tudo quanto Jesus fez e crer que através dele nós recebemos assim o direito pela vida eterna, né? Cristo
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não há outro além dele. Ele é de geração em geração. Ele é eterno. A sua glória é real, né? E aqui diz também assim: não vos deixe influenciar por várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos, né, cerimoniais, os quais não podem produzir a qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Então vamos confiar assim em Cristo e viver pela fé que precisamos viver, pela fé que temos em Deus, pela fé que temos em Jesus, que é o nosso Salvador. E não vamos confiar no que perece, porque tudo aqui na terra é perecível, mas o que não pode perecer é a nossa confiança, a nossa fé que temos no Senhor, que nós possamos fortalecer ela cada dia mais, para que ela venha aumentar cada dia mais. Que diz também assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até os santos dos santos como oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus, de igual modo, sofreu fora da porta da cidade. Saímos, portanto, ao encontro dele fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Então, naquela época ali, eles, né, tinham que fazer o que eles pensavam que tinham que fazer da mesma forma, né? E assim levar a cruz. Muitas vezes, hoje, nós passamos por algum sofrimento, por alguma humilhação, mas nós temos que entender que Jesus passou muito mais aflição e ele venceu todas elas. Então vamos confiar, porque em nome de Jesus nós somos mais que vencedores, porque a nossa fé vem do nosso Deus. Aqui diz assim também: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, ele está falando, né, que nós não temos a nossa casa aqui na terra, né? Casa que eu digo espiritualmente falando, porque a nossa morada não é aqui. Então, muitos questionam quando Deus manda sair do país, quando Deus manda sair da cidade, quando Deus manda sair do setor que mora, da região que mora, né? Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. E aqueles que ouvem ao Senhor e obedecem, alcançam as bênçãos e as misericórdias de Deus. Então, bom é ouvir a palavra de Cristo, né? Ouvir o que ele diz e louvar o Senhor, louvar em todo o tempo. Porque enquanto nós louvamos, as muralhas vai caindo. Enquanto nós louvamos, as portas vão se abrindo. Enquanto nós louvamos, porque o que temos é o louvor. É um louvor que agrada a Deus. Então vamos louvar e agradecer o teu nome. Aqui diz assim também: sede obedientes os vossos líderes espirituais e submissa à autoridade que excede, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmuram, porquanto desta maneira tal ministério não seja proveitoso para vós outros. Então, nós devemos sim escutar, obedecer, se os nossos líderes estiverem, né, debaixo da palavra do Senhor. Então, temos sim que obedecer. Aqui diz também assim: ora, o Deus da paz, mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o vosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então, o nosso Deus trouxe de volta Jesus dos mortos. E é nisso que temos que crer, confiar no Senhor Jesus, confiar no nosso Deus que fez todas as coisas, que trouxe Jesus à vida, para que nós pudéssemos ter vida nele. Então, que a nossa vida venha dos céus, que a nossa esperança venha do céu, que a nossa fé esteja no nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus. Agradeço em nome de Jesus.